Promessas cumpridas pela fé. Com base em que Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão? Com base em que Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão? O verso de Romanos diz assim, olha: porque a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, irmãos, aqui através desse texto, vamos ler a nota que ela é importante. A Bíblia ensina claramente que as promessas feitas a Abraão devem ser cumpridas por meio de Cristo. Então, a base pela qual Deus cumpriu as promessas a Abraão, de que ele teria um filho, e ele se tornaria os seus descendentes seriam uma grande nação, Essa nação seria dos salvos, não é isso? Isso. Então, esta promessa foi cumprida através da fé que Abraão depositou em Deus. Certo. E no Cristo, que haveria de vir. Então, nós vemos que foi pela fé, como o próprio título diz, promessas cumpridas pela fé. Então, quando nós vemos em base que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, foi pela fé em Cristo. Amém. O que mais está escrito sobre a fé que Abraão tinha? Romanos diz o seguinte: o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feita pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então, sobre esta fé que Abraão tinha, era uma fé que ele confiava inteiramente em Deus, porque humanamente falando, como diz aqui o texto, era impossível eles terem filhos, Ele já era um homem de quase 100 anos. Sara estava com idade de 90 anos e, humanamente falando, não tinha mais possibilidade de ter filhos, Exato. Mesmo que quando ela era nova e tinha condição de ter filhos, ela não teve filhos, Justamente. Era estéril, E agora, numa idade avançada, humanamente falando, seria impossível. Exato. Mas esta fé em Deus, ele então teve a recompensa, que no tempo devido Deus enviou o filho da promessa. Um texto aqui da nota é muito interessante. O nascimento de um filho a Zacarias, como o nascimento do filho de Abraão e de Maria, iria ensinar uma grande verdade espiritual. Uma verdade que somos lentos para aprender e prontos a esquecer. Por nós mesmos, somos incapazes de fazer qualquer coisa boa. Mas o que não podemos fazer será realizado pelo poder de Deus, em cada alma submissa e crente. O filho da promessa foi concedido pela fé. Amém. Então, irmão, aquilo que humanamente é impossível a nós, no caso de Abraão, naquela idade de Sara ter um filho, Deus cumpriu a seu tempo, porque Ele é poderoso, para fazer todas as coisas. E esta mesma lição que aconteceu com Abraão, em realidade, é uma lição para nós, de confiarmos nas promessas de Deus e aguardarmos, porque a seu tempo Ele há de cumprir. E aquilo que, como diz a nota, aquilo que nós não podemos realizar pelos nossos esforços, Deus, o que Ele faz? Ele cumpre, Ele supre a alma submissa e crente. Amém. Agora, a C, qual é a lição final que aprendemos desses fatos? Que nos diz Romanos? Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós,
a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A lição que fica aqui, então, está escrito na nota, né? Diz que é Deus quem circunda o coração. Toda obra é do Senhor, do início ao fim. O pecador que perece pode dizer: sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Sou um pecador. E ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Não preciso ficar nem mais um minuto sem estar salvo. Ele morreu e ressuscitou para a minha justificação e irá salvar-me agora. Aceito o perdão que ele prometeu. Irmãos, aqui a grande promessa é essa, que Deus é que circunda a alma, né? E se Deus circunda a alma com o seu poder, e nós cremos nesse poder, então não precisamos nos desesperar, né? Mas confiar em Deus, não duvidar da nossa salvação, mas crer que Deus é poderoso para me salvar. Não porque eu tenha como pecador algum mérito, nada tenho, mas pelos méritos de Jesus. E esses méritos eu abraço pela fé em Cristo Jesus como Salvador. Então essa é a grande lição que nós aprendemos desses fatos aqui, né? Especialmente no quarto tópico, falando sobre a vida e a experiência de Abraão. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.